anos. Nós conhecemos o pastor Natan Filho pela internet e nós estamos sendo abençoados desde então com as suas mensagens, com os seus estudos. Graças a Deus pela vida dele, que tem ido a vários lugares do Brasil, fora do Brasil, testemunhar também a respeito da fé e da doutrina. E pela misericórdia de Deus, nós conseguimos a bênção de poder trazê-lo, ele e a sua família, sua esposa, seu filho, a Ana, o Miguel. E louvado seja Deus pela vida dele. Eu queria convidar ele aqui na frente e que a igreja possa recebê-lo também com as palmas no nome de Jesus. Vamos orar pela vida dele? Estenda as suas mãos aqui na frente. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos a tua graça, Senhor, que possa ser derramada sobre a vida do pastor Santos. Um homem Deus que tem sido usado pelo Senhor, tem sido canal de bênção do Senhor, através do seu testemunho, através do ensino da tua palavra. Nós louvamos o teu santo nome, Pai, e agradecemos desde então pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, ouvindo, Pai, e ele poder estar nos abençoando ricamente no nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar tremendamente, que ele se sinta à vontade no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Depois a gente pensa nisso. Tá bom. Vocês estão bem, gente? Sim. Amém. Glória a Deus. Seguinte, antes da gente iniciar, eu quero dizer que obrigado. Meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. E me mudei depois para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, uma cidade de serra, para morar com um casal de americanos do Alabama. Não voltei mais para a minha cidade, de lá eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 3 anos e meio no Rio, aproximadamente, na Zona Oeste, casei com um carioca, e a gente voltou para Campina. Meu filho nasceu na Paraíba, é o único paraibano mesmo da família de verdade, mas é de lá que a gente viaja pelo Brasil e por outros lugares também, ministrando a palavra, e é uma alegria poder estar aqui, compartilhar com vocês um pouco da palavra. E eu cheguei ontem muito cansado, não tive tempo de me organizar para praticamente nada, né? Emendei direto, foi uma viagem muito cansativa. E eu sei que a tônica dessa conferência que a gente vai ter aqui durante esses dias parece que está relacionada a essa questão de salvação, predestinação, livre-arbítrio, soberania divina e todas as questões que envolvem esse tema, né? E eu estava falando com o João um pouco antes, e eu queria saber de vocês se vocês têm interesse em fazer perguntas, se vocês têm dúvidas, se vocês gostariam de interagir. E eu acho que é muito interessante a gente ter a oportunidade de falar, de conversar, porque eu sei que vocês devem ter muita coisa para perguntar, eu ainda vou ter muita coisa para falar também, mas se vocês, eu não sei se tem, hein, João, um microfone por aí disponível? Tá, ótimo. Porque aí vocês têm a oportunidade de conversar comigo, fazer perguntas e a gente vai interagindo, tá bom? Depois a gente mergulha mais na palavra. Mas vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Conversar comigo um pouco? Hein? Sem tumulto, pode ser de 6 em 6. Só levanta a mão que eu levo o microfone. Eu posso contar um pouco? Pronto, pode falar aqui. O pastor, eu tenho... quando eu vejo, principalmente, isso é um material um pouco mais contemporâneo, mas o que o senhor quer dizer sobre, por exemplo, essa tentativa de negar o livre-arbítrio, trazendo outros termos teológicos para justificar o fato do ser humano poder tomar decisão, como, por exemplo, o livre agência. Primeiro é o seguinte, esse negócio é muito complexo, essa questão toda, a gente vai tratar bastante sobre isso. Mas é apenas uma... Eu não sei exatamente porquê, né? Os calvinistas às vezes gostam de citar a expressão livre agência, porque não tem sentido nenhum. O termo historicamente usado ao longo da igreja foi sempre livre-arbítrio. Na verdade, vocês conhecem a expressão paz da igreja? Vocês sabem o que é isso?
Jesus Cristo ele teve muitos discípulos, né? Dos mais conhecidos estão aqueles 12, enquanto ele esteve aqui na terra, enviou 70, depois mais 120 foram batizados no Espírito Santo, mas de todos os que ele treinou e discipulou, aqueles 12 são os mais famosos. Esses 12 discípulos tiveram discípulos também. Esses discípulos dos discípulos de Cristo normalmente são chamados de pais apostólicos. E os discípulos dos discípulos de Cristo são chamados de pais da igreja, porque foram os primeiros defensores da fé cristã, naquele período em que não tinha imprensa e tudo mais. Então, esse material produzido por eles ainda é vastamente usado hoje em dia. Pouco foi traduzido para o português, para a infelicidade nossa, né? Outros idiomas têm mais material daquele período traduzidos para suas línguas, como o francês, por exemplo, que é um dos que tem mais coisas. Mas os pais da igreja, esse povo daquela época, eles usavam muito a questão do livre-arbítrio. E os gregos, os pais gregos, por exemplo, eles tinham uma expressão grega que era autoexousia, que significa autodeterminação, autocontrole, é como livre-arbítrio. E a expressão que se tornou popularmente conhecida na igreja primitiva era livre-arbítrio, que fala exatamente sobre a capacidade divinamente concedida do homem poder decidir, analisar, raciocinar, escolher, dizer sim ou não a qualquer coisa, inclusive a proposta do Evangelho. Todos sempre defenderam isso. Isso vai mudar por causa da influência de Agostinho, que é o grande personagem da história da igreja, que transforma a ortodoxia cristã numa coisa diferente. A gente vai falar sobre isso bastante aqui. Mas até então se falava de livre-arbítrio. Quem tiver curiosidade pode pesquisar. Eu tenho um livro, inclusive, publicado, foi o último livro publicado, se chama As Origens Gnósticas do Calvinismo. E eu faço ali uma coletânea de dezenas de textos dos pais da igreja. Eu traduzo para o português, transcrevo e faço uma espécie de compilação, catalogando ali desde o primeiro século até a época do nascimento de Agostinho, que vai ser por volta ali do ano de 354 depois de Cristo. Agostinho é quem transforma tudo isso e modifica o que era correto, criando uma nova espécie de ortodoxia cristã. Depois a gente fala sobre isso. Mas por que as pessoas, em vez de usarem a expressão livre-arbítrio, ficam inventando outros termos? Porque elas, primeiro, ou não conhecem a verdadeira história da igreja, não sabem o que era defendido pelos pais da igreja, os primeiros cristãos, eles não leram, não conhecem o material, por isso talvez esse preconceito com o livre-arbítrio, e tentam inventar termos como livre-agência, que na verdade não têm as mesmas denotações. Eles dizem que livre-agência é tipo uma capacidade humana de escolher entre uma meia preta e uma meia azul, mas não é uma autoridade sobre si para escolher o bem ou o mal, receber ou rejeitar Jesus, porque na cabeça deles, Deus é quem tem que determinar quem vai ser salvo e quem não vai. Então, para coisas de importância maior, como o destino eterno dos indivíduos, é Deus que decide unilateralmente, e por causa disso, a ideia de livre-arbítrio é considerada uma heresia para eles, o que na verdade é uma grande tolice. E aí eles procuram inventar esses termos. Livre-agência para eles não é livre-arbítrio, porque livre-arbítrio na cabeça deles não existe, porque livre-arbítrio é aquilo que foi defendido pelos primeiros cristãos, que diz respeito a essa liberdade completa, absoluta que o ser humano tem, de aceitar ou de rejeitar o Evangelho. Mas essa transformação na história da igreja foi causada por esse homem chamado Agostinho. Vocês conhecem Agostinho? Vocês já ouviram falar de Agostinho? A gente vai falar bastante sobre ele, tá? E Agostinho é o principal, não se assustem com o que eu vou dizer, mas é o principal corruptor da doutrina cristã ao longo da história da igreja, tá? O grande teólogo, filósofo Agostinho, que até hoje a Igreja Católica considera como o patrono fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, e até hoje, no dia 28 de junho, é comemorada a morte dele e tudo mais, é também o mesmo mais referenciado nos grupos reformados, porque a reforma é uma espécie de avivamento teológico do que Agostinho ensinou no final da vida, e que é por isso que hoje em dia a igreja sofre tanto nessa área de doutrina, de teologia, e não entende muito bem o que o Novo Testamento realmente ensina e o que diziam os primeiros cristãos, os chamados pais da igreja. Mas por que usam livre-agência? A gente não sabe exatamente por quê, mas com certeza porque ou são ignorantes a respeito do que a Bíblia ensina e o que os primeiros cristãos ensinavam sobre livre-arbítrio, ou por preconceito, porque querem distanciar o que eles creem, o que eles pregam, daquilo que é ensinado na igreja primitiva. Porque para eles, para os reformados, para os calvinistas principalmente,
O cristianismo começa em Agostinho. De Agostinho para trás, para eles não existe nada. É basicamente de Agostinho para frente. Tanto que o próprio Calvino, vocês já devem ter ouvido falar sobre Calvino, que escreveu vários livros, mas um dos mais importantes é As Institutas da Religião Cristã, é o livro mais famoso dele. Calvino, ele demonstra desprezo para com os pais da igreja, principalmente os pais gregos. Olha que loucura, porque a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E a tradição grega, ela mantém muito mais fiel às doutrinas cristãs, justamente por causa disso, por causa da proximidade da língua, da cultura e tudo mais. E os pais gregos, eles eram muito mais ousados em declarar sobre a permanência da imagem de Deus no homem mesmo depois da queda, ainda que de forma residual. Falavam abertamente, claramente sobre o livre-arbítrio, coisa que os calvinistas desprezam. E Calvino também chega a zombar dessa expressão auto-exousia que era usada pelos pais gregos. E então, por causa disso, infelizmente, os calvinistas acabam herdando essa tradição antagônica à crença da igreja primitiva. Para eles, a igreja primitiva começa em Agostinho. Na cabeça deles, o que há de mais tradicional, mais importante, mais relevante é de Agostinho para frente. Mas ou é ignorância ou é preconceito. O fato é que quando a gente conhece os textos dos chamados pais da igreja, não tem como a gente ficar com vergonha de usar a expressão livre-arbítrio. Ela não só está presente nos livros deles, que são homens relativamente conhecidos para quem gosta de pesquisar e de estudar, né, que são homens como Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, Irineu de Lyon, Tassiano, Novaciano, Tertuliano, Justino Marte. São nomes que vocês já devem ter ouvido falar. São homens de Deus que, a despeito dos pequenos erros ou falhas que possam ter cometido em sua vida, eles parecem ter sido muito mais fiéis à doutrina cristã do que qualquer outra pessoa. Agostinho também cria assim, tá? No começo da caminhada cristã dele. Mas Agostinho, no final da vida, ele vai, como é que eu posso dizer, se radicalizar. Ele vai chutar o pau da barraca, vai pirar o cabeção, vai virar extremista, e ele vai criar um novo cristianismo, que é justamente esse cristianismo que é reverenciado pelos calvinistas, que é por isso, talvez, que eles não gostam de usar a expressão livre-arbítrio, porque Agostinho desfez tudo que era ensinado na igreja primitiva. Eu não vou falar muito sobre isso, senão vou falar tudo de uma vez só, mas basicamente é preconceito, ignorância, é tolice. Falta de conhecimento mesmo do que a igreja primitiva ensinava sobre essa questão. A gente testemunha o livre-arbítrio tanto no Novo Testamento, na Bíblia toda, no Novo Testamento, mas essa expressão livre-arbítrio, ela foi cunhada pelos primeiros pregadores e teólogos, no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, está lá no livro, tá? Inclusive, a gente tem publicações em português, a gente tem publicações de uma editora católica, vocês devem conhecer, a editora Paulus. Quem conhece a editora Paulus? É uma editora católica que publicou 55 ou são 56 livros dessa época, chamada de época patrística, a patrologia e tudo mais. E a gente tem pelo menos 2 livros da editora Paulus que vale muito a pena a gente estudar, que falam sobre esse combate da igreja cristã com as heresias da época, tá? Que são o livro de Irineu de Lyon, que é o volume 4 dessa série, e o volume 30 de Orígenes. Depois eu falo mais sobre esses detalhes para vocês anotarem, tomarem nota dos nomes dos livros, volume 4 e volume 30, tá? Da editora Paulus, que fala sobre a defesa do livre-arbítrio. Porque essa questão do embate entre o que eles chamam de soberania, que a soberania de Deus é bíblica, é uma coisa defendida pelas Escrituras, faz parte dos atributos divinos. Só que soberania não é o que os calvinistas defendem. Os calvinistas, eles pregam uma caricatura da soberania de Deus. É isso que eles apresentam como soberania, que é na verdade uma caricatura, porque a soberania de Deus não é o que eles pensam que seja. Mas esse debate entre o livre-arbítrio e o determinismo, o predestinismo, que supostamente Deus é que estabelece o futuro dos homens, esse debate ele não começa em Agostinho e Pelágio, e nem foi uma coisa discutida por Calvino e Arminio, mas ela começa na igreja primitiva e os gnósticos. Então é ali onde realmente a gente vai descobrir a gênese desse conflito, dessa tensão. Eu quero estudar sobre isso aí, Natan. Você acha que eu devo ler as obras de Arminio, as Institutas de Calvino? Esquece tudo isso. Vai para o começo de tudo. Vai para o momento em que, pela primeira vez na história da igreja, primeira vez, né, na história da humanidade, se começou a debater sobre essa questão, que foi entre os primeiros crentes
e outros crentes que depois ficaram conhecidos como gnósticos. É ali que a coisa começa, tá? E quando você entende bem esse debate, essa disputa, essa tensão que começa no primeiro século, você nunca mais vai cair na conversa de ninguém, porque é ali que a gente percebe como foi que tudo aconteceu, tá? Mas a livragência é a demonstração de preconceito, de ignorância, porque eles não respeitam a verdade dos fatos, né? Porque para mim é um absurdo uma pessoa ter que usar isso para dizer que o homem não tem poder de escolha. É uma tolice muito grande, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de uma propriedade humana divinamente concedida, chamada de livre-arbítrio. Afinal de contas, se o ser humano não fosse livre, como ele poderia prestar contas a Deus daquilo que ele faz, daquilo que ele escolhe, daquilo que ele vive? Não é mesmo, gente? Não faria sentido. Mas é só preconceito, querendo influenciar a doutrina cristã do que eles pregam, né? Tá? Mas, alguma pergunta a mais? Era só uma colocação mesmo, porque você falou sobre essa pegada que eles têm de Agostinho para frente, né? Parece até que menospreza a doutrina dos apóstolos. Eles fazem uma releitura, né, Marcos? Eles reinventam a doutrina dos apóstolos. Eles dizem que defendem, mas quando você vai ouvir, se você conhece bem, você percebe que está errado. Mas fala, diga mais. Não era só isso, essa colocação, porque eu já ouvi coisas assim, como menosprezando os apóstolos, então aí é forte demais. Eles não dizem isso, né? Eles não são doidos de dizer isso. Pelo contrário, vai ver, eles dizem até que estão restaurando a doutrina apostólica. Porque o que eles pensam é que o que eles creem é a verdade. Eles chegam a chamar de calvinismo de evangelho. O calvinismo é o evangelho. Então é um absurdo isso. Mas fala aí. Bom dia, pastor. Tudo bem? Falou sobre o livre-arbítrio aí, né? Como o livre-arbítrio influencia a decisão de aceitar ou rejeitar a salvação em Cristo? O livre-arbítrio é a capacidade do homem de escolher, de decidir se ele quer ou não quer. O livre-arbítrio é a capacidade humana de decidir, de escolher se ele quer ou não quer o evangelho, a salvação e tudo mais. Se o homem não tivesse a capacidade de raciocinar, de pensar, analisar, decidir, escolher, a proposta não seria feita para ele, né? Desde o momento em que Deus criou o homem, multiplicado em espécies da sua própria categoria, Deus deu ao homem a capacidade de até mesmo não querer um relacionamento com Deus. Porque se o homem não tivesse a opção, o poder de escolher, de decidir, ele nem sequer saberia se estava servindo a Deus. Está dando onde está quieto. Ele nem sequer saberia se estava servindo a Deus por amor, porque queria, ou porque lhe faltava escolha. Então Deus tinha que dar para o homem a capacidade de não servir e a opção de poder pecar. Se não tivesse a árvore do conhecimento do bem e do mal do jardim do Éden, como o homem saberia que estava servindo a Deus por amor, se ele não tinha escolha de não servir, se ele não tivesse a opção de poder pecar, né? Então tudo isso mostra o livre-arbítrio. E hoje em dia, depois de tanto tempo depois da queda do homem, o ser humano ainda nasce com a mesma capacidade, o mesmo poder de escolher, que é por isso que a gente prega o Evangelho, para que as pessoas possam ouvir, crer e receber. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, não tem como invocar aquele de quem nada ouviram. Aquele em quem não crê, não tem como crer naquele de quem nada ouviram, não tem como ouvir senão há quem pregue, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, você ouve a palavra, uma pessoa do mundo qualquer, ouve a pregação do Evangelho, e ela vai decidir se quer ou não quer. Às vezes, alguns oferecem mais resistências, tem algumas amarras talvez diabólicas que ela tem que vencer, e por aí vai, algumas inclinações do pecado que ela acha que não vai conseguir largar, mas o fato é que o livre-arbítrio é a decisão, é a capacidade que a pessoa tem de decidir. Então ela vai escolher, ela vai ouvir o Evangelho e vai decidir escolher, né? Vai decidir se quer ou não quer, se crê ou não crê, se recebe ou não recebe. O problema é que no calvinismo eles acham, que isso é uma coisa mais profunda, mas é mais ou menos assim, eles acham que todo mundo está corrompido e depravado de forma absoluta, e que o ser humano, por estar morto, eles acham que o homem é incapaz de fazer alguma coisa, porque eles se baseiam numa filosofia gnóstica. Depois eu vou explicar para vocês o que é o gnosticismo,
Mas o gnosticismo era quem dizia isso. Os cristãos não diziam isso. Os cristãos combatiam a visão gnóstica, mas o gnosticismo pregava que o ser humano estava completamente morto, perdido, corrompido, e por isso, na cabeça dos gnósticos, o homem não era capaz de ouvir a voz de Deus, se relacionar com Deus, aceitar ou rejeitar. Então Deus tinha que, de forma unilateral, arbitrariamente, decidir escolher: vou salvar você. Aí ele acorda os que ele quer. Vocês acham que assistiu o filme Matrix? O primeiro? Você viu que o Neo estava no casulo, até o dia que morreu respeitou ele. O filme Matrix ele foi feito com base na filosofia gnóstica. Não sei se você sabe, mas eles pegaram princípios do gnosticismo e colocaram no filme. Então tudo aquilo ali é uma demonstração de como os gnósticos pensavam: que o homem está corrompido, perdido, morto, está preso até que ele seja despertado por Deus. Então Deus escolhe quem ele vai despertar e quem ele não vai. E se ele não for desperto por Deus, ele nunca vai saber que está preso no casulo. Ele nunca vai saber que está acabado, corrompido e morto. Então nem todo mundo vai ser desperto, porque Deus escolhe quem ele quer. Tu está acompanhando? Deus? Sim, Marcos. Tem um negócio interessante que eu gosto de falar sobre essa questão de que o homem ele continua ainda a imagem de Deus, porque eu uso, como você gosta de falar, a diz da Bíblia, né? E quando você pega Gênesis 1 lá que faz a imagem e semelhança, aí o homem cai. Só que depois da queda, quando você pega em Gênesis 9:6, fala que o homem é imagem e semelhança. Claro. Aí você vai lá para Coríntios 11, fala que o homem é imagem e semelhança. Você vai para Tiago 3, fala que é imagem e semelhança. Depois da queda. Algumas pessoas que gostam de fazer diferença entre algumas frases dizem que esses textos, viu, Marcos, eles não se aplicam porque nem todos usam a expressão completa, imagem e semelhança. Aí eles tentam, eu acho que é preciosismo demais, dizer aqui é só imagem, aqui é só semelhança, mas eu penso exatamente igual a você, que a imagem e semelhança de Deus ela é mencionada em todas essas passagens que você mencionou, ainda que de forma diferente, não seja um termo técnico, mas a ideia ali é simplesmente dizer que o homem foi feito como Deus, simples, como Deus, né? E que por isso é que a gente não pode maldizer o homem, que dizer a Deus com a nossa língua, maldizer o homem, ou o homem ser desonrado usando o cabelo comprido porque é a imagem de Deus, e por aí vai. É simplesmente isso, que o homem foi feito como Deus. Lá em Atos 17, Paulo ele diz: Deus ele fez toda a raça humana a partir de um só homem, ou seja, ele linka a existência de todos os homens da terra, naquela época que ele estava vivo, né? Ao fato de Adão ter sido criado como Deus. Então ele diz: toda a raça humana foi feita por Deus a partir de um só. Então todo mundo é igual ao primeiro, né? É uma duplicata. E aí ele diz: Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem para buscarem a Deus. Se porventura eu tateando, eu posso achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque Deus dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. E Paulo ainda vai além e diz assim: é como os poetas atenienses escrevem por aí, que fomos todos gerados por Deus. Somos todos geração divina. Ele fala, né? Citando o poeta ateniense. Então essa ideia de que somos como Deus, criados à sua imagem e semelhança, que todo ser humano é assim, e não apenas poucos seletos, isso aí é realmente um ensinamento bíblico, né? Que o homem é de fato assim. E não é Deus que determina quem vai ser salvo ou quem não vai, que Deus é quem escolhe arbitrariamente a pessoa que vai ser salva. Porque na cabeça deles, como os gnósticos pensavam, porque eles são herdeiros da filosofia gnóstica. Eu sei que talvez alguns de vocês não saibam o que é o gnosticismo, mas a gente vai falar sobre isso. Na cabeça deles, como o homem está morto, igual o Neo do filme Matrix. Todo mundo assistiu Matrix aqui? O Matrix 1 não. Então, da mesma forma, todo mundo estaria morto, e aí Deus vem e acorda um, acorda outro, acorda um, acorda outro. Na cabeça dos calvinistas, Deus ele tem que conceder a fé como um dom. Primeiro a pessoa é gerada por Deus, e depois é que ela vai se relacionar com Ele. Primeiro Deus tem que arbitrariamente acordá-la, né? Para que depois ela possa ter um relacionamento com Deus. Está tudo errado, tudo errado. Você vê Cornélio, era um homem espiritualmente morto, né? Cornélio, lá de Atos capítulo 10, 11, espiritualmente morto, mas era uma pessoa que temia Deus. Ele estava sempre orando, estava jejuando, fazendo esmolas, as coisas dele lá, do jeito dele. Podia ser até que fosse um absurdo que ele fizesse, mas a Bíblia diz que as orações de Cornélio, as suas esmolas, subiram à presença de Deus. Sabe o que foi que Deus fez? Deus enviou um anjo para falar para Cornélio o que ele ia fazer para ser salvo.
Se fosse do jeito que os calvinistas falam, que Deus é que acorda a pessoa, desperta a pessoa, dá vida arbitrariamente, por que Deus diz assim, Cornélio? Manda chamar um pregador para tu ouvir as pregações dele, porque ele vai te dizer palavras mediante as quais tu vai ser salvo, tu e tua família. Ou seja, não tem sentido, né? Não tem sentido. Deus instruir Cornélio do que Cornélio vai fazer, se os mortos não podem fazer nada, que é assim que eles dizem. Por que Deus dá a instrução que um cara morto não vai conseguir fazer nada para poder receber a sua salvação? Então é uma interação entre Deus e os homens, não é uma decisão arbitrária da parte de Deus que decide quem ele quer salvar e quem ele não quer, quem vai receber vida e quem não vai. Não é assim. O ser humano tem muito mais participação em todo o processo do novo nascimento do que a gente imagina, né? Para falar a verdade. Pode falar. O pastor, você falou um negócio que eu já estava querendo perguntar, você entrou aí e está me chamando de oportuno. O que você pode me falar acerca da influência da filosofia que traz definições que a Bíblia não quer dizer? Como, por exemplo, você citou sobre novo nascimento. Não são poucas as vezes que eu ouvi de reformados o termo escolhe nascer, então, quando ele não compreende a metafísica por trás. Escolhe o quê? O que é que diz? Como, por exemplo, João 3,3 ou João 3,5, tu pode nascer, tu pode decidir nascer. Por que Jesus usou o termo nascer de novo se o ato de nascer não é uma escolha sua? Porque eu vejo que há uma influência filosófica que faz ver elementos linguísticos de formas equivocadas o que os autores bíblicos querem dizer, como por exemplo, vós estáis mortos em vosso delito e pecado. Morto faz o quê? Como é que tu pode dizer que tu tem qualquer tipo de participação sinérgica? Ou tu está morto ou tu está vivo. Então eu vejo assim, a minha pergunta é, essa influência da filosofia, porque por exemplo, eu nunca vi um natural virar calvinista. O calvinismo é meio que, é como ser ateu, tu vira estudando. Né? O que você pode dizer acerca da influência da filosofia que cria uma lente pela qual você determina o que está escrito? É porque é o seguinte, vamos então voltar para o básico. Onde surgiu o calvinismo? Surgiu com os gnósticos. Os gnósticos são os pais dos calvinistas. O gnosticismo foi um segmento cristão, desde o primeiro século, que tinha uma interpretação própria e particular das Escrituras e do Evangelho. Eles estavam dentro da comunidade cristã, mas por serem tão diferentes, por interpretarem as coisas de uma forma tão estranha, eles acabaram saindo do meio cristão e formando uma comunidade própria. E é por isso que João, na epístola dele, ele fala, eles não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, ele está falando dos gnósticos ali, tá? Se eles fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que se prove, para que fique claro que eles não faziam parte da gente. Então os gnósticos, eles interpretavam tudo de uma forma diferente, e os gnósticos, eles eram, como é que eu posso dizer, o termo gnosticismo é como se fosse um guarda-chuva, debaixo do qual toda e qualquer ideia era aglomerada. Eles não eram exclusivistas, eles assimilavam tudo, e eles misturaram a filosofia grega, diversas questões filosóficas gregas, com o cristianismo. Os gnósticos, eles pegaram tanto o estoicismo quanto o neoplatonismo, que é o platonismo tardio, que eram filosofias gregas, que até hoje influenciam a nossa sociedade, mas os gnósticos, eles eram os propagadores da filosofia grega dentro da comunidade cristã, para você ter uma ideia. Então, os gnósticos eram intelectuais, metidos a sabedores de um suposto conhecimento mais profundo sobre as coisas, sobre Deus, sobre tudo. Eles se achavam melhores do que os outros, e a gente sabe de tudo isso, porque esses livros que foram escritos contra eles, por exemplo, Irineu de Lyon escreveu um livro chamado Contra as Heresias. Esse livro foi escrito no ano 180 depois de Cristo, é o volume 4 daquela série da Patrística da editora Paulus. E ele fala do começo ao fim sobre a atitude arrogante dos gnósticos de se acharem melhores do que os demais, porque seriam supostamente protetores de um conhecimento mais profundo. Os gnósticos. O primeiro homem a fazer um comentário, versículo por versículo, do Evangelho de João se chamou Heraclião, como diz lá em Portugal, Heraclião foi o primeiro cristão gnóstico a escrever um comentário, versículo por versículo, do Evangelho de João. Hoje a gente não tem mais, porque depois que eles foram considerados heréticos,
seus livros foram perseguidos, foram queimados, mas é para você ter uma ideia de como eles eram. O cânon do Novo Testamento, ele praticamente veio à existência porque um gnóstico chamado Marcião, muito famoso também por causa do docetismo, talvez vocês conheçam essas expressões. Marcião era um gnóstico e ele foi considerado o criador do docetismo, que é uma linha de pensamento que dizia que Cristo não poderia ter tido carne como a nossa, porque os gnósticos acreditavam que a carne era uma coisa essencialmente maligna, que não tinha nada a ver com Deus, e Jesus não poderia ter tido carne, como a nossa não. Então, os gnósticos marcionitas acreditavam que ele tinha um corpo que parecia ser físico, que é a palavra do docetismo, que do grego significa aparência, mas não é a realidade. Então ele parecia ter um corpo físico, mas não tinha. E tinha outros gnósticos que diziam assim: não, na verdade vocês estão confundindo as coisas. Tinha Jesus de Nazaré, filho de João de Maria, José de Maria, mas o Cristo veio sobre ele, mas ele não poderia ter tido carne, ou seja, era um homem sobre quem o Cristo veio, ou ele tinha um corpo que parecia ser, mas não era. Tinha duas linhas de segmentos entre os gnósticos. Mas o que eu queria dizer é que Marcião foi quem que deu o pontapé inicial para o cânon, porque ele disse, segundo ele achava que era detentor de um conhecimento mais profundo, porque era gnóstico, da comunidade gnóstica, ele disse: esses são os livros que devem ser aceitos, que devem ser lidos, porque o resto está errado. Aí o povo ortodoxo diz: quem Marcião pensa que é para dizer que é certo e que é errado? E aí surgiu um movimento contra a sugestão de Marcião, que acabou redundando no campo que a gente usa no Novo Testamento. Mas eu estou só mostrando para vocês como os gnósticos, que eles eram metidos a intelectuais, a conhecedores das coisas, exegetas, sabedores de tudo, desprezavam os outros. A gente não percebe, mas os calvinistas hoje são exatamente. Quando a gente lê esses livros, eu vou dar uma listinha para vocês, antes de ir embora, dos livros que vocês podem estudar e ler. Quando a gente lê esses livros do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, e a gente termina, a gente levanta a cabeça e diz: meu Deus do céu, os gnósticos estão entre nós. Porque é exatamente a mesma atitude, o mesmo espírito, as mesmas ideias, as mesmas interpretações dos mesmos versículos da Bíblia. Por incrível que pareça, tudo o que os calvinistas dizem, de Efésios 2, a questão está morto em delito e pecado, Filipenses 2,13, que diz aqui que Deus efetuou o querer e o realizar, de João 6,45, João 6, aquela passagem que fala: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, Romanos capítulo 9, todas essas passagens, elas eram usadas pelos gnósticos do mesmo jeito que os calvinistas fazem hoje, e elas foram rebatidas e combatidas pelos cristãos ortodoxos, justamente porque era um absurdo. Ou seja, os calvinistas, eles são herdeiros, eles não sabem disso, tá? Eles ficam com raiva quando você começa a falar sobre isso, mas a gente tem como provar, tem livros, né, que registram. Infelizmente, a maioria dos livros dos gnósticos foram queimados, mas a gente tem algumas coisas, porque dentro dos livros de Irineu, de Orígenes, Tertuliano, Novaciano, Efraim Sírio, nós temos as citações dos textos dos gnósticos. Aí a gente acaba sabendo que eles acreditavam. Em 1945, na região norte do Egito, num lugar chamado Nag Hammadi, foi descoberto vários escritos dos gnósticos originais. Vocês souberam disso? Não teve uma época que descobriram os livros manuscritos de Qumran, aqueles escritos hebraicos famosos do Novo Testamento, do meio cristão? Pronto, teve uma descoberta também de livros gnósticos do Egito, nessa região chamada Nag Hammadi. E aí se confirmou tudo aquilo que a gente sabia pelos livros dos pais da igreja, porque as declarações que eram combatidas por eles estão nesses livros escritos pelos gnósticos, que hoje você encontra no Estante Virtual da Vida, na Amazon.com.br, você encontra numa livraria. Se você chegar e disser: tem aí a biblioteca de Nag Hammadi, que é só o livro gnóstico, aí você encontra. É um trabalho muito chato de se fazer, muito difícil, árduo demais, mas pelo menos está disponível. Então tem gente que está fazendo a pesquisa e está demonstrando a similaridade das interpretações gnósticas com o pensamento calvinista. Efésios 2, que você citou, mortos em delitos e pecados, foi você que citou, não foi? Em delitos e pecados, até Agostinho, que vai ser o responsável por essa transformação no começo da caminhada cristã dele, ele interpretava essa passagem corretamente. Ele usava Efésios 4 para corroborar a sua interpretação. Porque Efésios 2 está dizendo que os homens do mundo estão mortos em delitos e pecados. Ou seja, eles praticam pecado.
Eles têm um comportamento de vida inapropriado, estão mortos nesse comportamento. E Efésios 4 diz que os homens estão alheios de Deus porque estão com o seu coração endurecido pela vida que vivem. Então, essa é a interpretação correta, que os homens estão mortos porque estão acostumados com o pecado, entregues ao pecado, e por isso estão distantes de Deus. O que é nascer de novo? Que Jesus Cristo falou lá em João 3, né? Vocês não podem entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está falando sobre nascer uma segunda vez no sentido espiritual. No sentido espiritual. Por quê? Porque as crianças são as verdadeiras cidadãs do reino dos céus. Quando um ser humano nasce, ele tem dois pais. Ele tem um pai terrestre e ele tem um pai celestial. Ele tanto é filho de um pai humano, como ele é filho de Deus. Aquela criança está no reino dos céus, porque Deus é o pai dos espíritos, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 9. Muita gente pensa que a criança nasce pecadora porque um pai pecador gera aí o espírito pecador do pai. Sei lá como é que eles pensam isso, ou se vai através da relação sexual, mas eles pensam sem sentido. Mas a Bíblia ensina o seguinte, que Deus é que gera os espíritos, Ele é o pai dos espíritos. Então uma criança recém-nascida não pode ter sido gerada com defeito de fábrica. O espírito que veio de Deus deve ser puro, inocente, deve ter a natureza de Deus. Só que essa criança que nasce nesse mundo onde Satanás é Deus, ela vai crescer por fora, mas vai atrofiar por dentro. Vai chegar um dia, ela vai pecar, vai se entregar ao mundo, vai morrer espiritualmente, e a partir dali ela precisa nascer de novo no sentido espiritual. Ou seja, ela saiu do reino de Deus quando pecou, se tornou pecadora, mas vai voltar para o reino do qual não deveria ter saído quando nasceu uma segunda vez, espiritualmente. E nós nascemos de novo, somos gerados pela semente do Pai, pela semente de Deus, pela sua palavra. Nós não fomos recondicionados, recalcitrados, adotados, considerados como filhos, não. Nós somos gerados. Então, nascer de novo é ser regenerado, ou gerado mais uma vez pela semente do Pai. E tem muita coisa que os calvinistas não entendem, tá? Mas a gente vai conversar bastante, eu tenho certeza que a gente vai esclarecer, principalmente quando a gente começar a abrir os textos da Bíblia, demonstrando tintim por tintim do que a Bíblia realmente fala sobre os textos que eles usam, né? Mas vamos lá. Ali atrás. A minha pergunta ela é relacionada com Judas, a traição de Judas para com Jesus. A pergunta é o seguinte: se a Bíblia já profetizava que haveria um traidor e Jesus afirmou que seria traído por alguém próximo, como podemos afirmar que Judas não foi predestinado a trair? Porque não existe predestinação nesse sentido. A predestinação ensinada por Paulo, a que a Bíblia realmente ensina, não tem absolutamente nada a ver com um ser humano ser destinado previamente para o céu ou para o inferno. Muita gente não entende o que a Bíblia ensina sobre o futuro. Como é teu nome? Vinícius. Então, Vinícius, presta atenção. Presta atenção. Eu pergunto, eu tenho que prestar atenção. Muita gente não entende o que a Bíblia ensina sobre profecias. Às vezes, Deus decreta que algumas coisas acontecerão porque fazem parte do seu plano. E Deus intervém no rumo da história e tange as coisas de uma forma tal que determinada coisa aconteça. Agora, nenhuma dessas intervenções de Deus são de forma arbitrária e fira a sua natureza. Deus jamais causaria uma intervenção no rumo da história ferindo o seu caráter, porque tem coisas que Deus simplesmente não pode fazer. Não é que Ele não faz, Ele não pode, Ele é incapaz. Porque tem gente que pensa que Deus pode fazer tudo, né? Mas não é verdade. Deus não pode mentir, Deus não pode negar-se a si mesmo, Deus não pode pecar, e tem um monte de outras coisas que Deus não pode fazer. Embora o homem seja profundamente amado por Deus, e Deus ame o homem indistintamente, sem exceção, não significa que Deus, por causa desse amor, vai se conduzir inconvenientemente na busca dos seus interesses para abençoar o homem a quem Ele ama. Então, Deus ele intervém, Ele determina que coisas aconteçam, mas nunca de forma diabólica. Todas as intervenções de Deus, tangendo o rumo da história, vai ser em harmonia com o seu caráter. Em outras palavras,
Deus não faria com que um ser humano, como Judas ou qualquer outro, agisse de uma forma contrária ao que ele quer, como Faraó, Judas, qualquer pessoa que você imaginar. Deus não faria com que essa pessoa agisse de uma forma contrária ao que essa pessoa quer, fazendo-a agir de uma forma para cumprir um plano de Deus e depois punir essa pessoa como responsável pelo comportamento que ele teve, deixando que foi Deus que fez ela agir da forma que ela agiu. Então, nem sempre profecias na Bíblia são revelações de coisas que Deus decretou. Às vezes, são revelações daquilo que Deus viu acontecendo. Em outras palavras, Deus que conhece o fim desde o começo, porque para Deus não existe essa diferença que nós fazemos entre passado, presente e futuro. Deus ele conhece o fim desde o começo, ele pode adiantar uma informação, ele pode revelar, mas essa revelação por meio de um profeta, porque nós temos salmos que falam sobre coisas que Judas faria, mas as revelações do texto dos salmos que falam do comportamento indevido de Judas não são determinações do que Judas iria fazer, mas são revelações do que Judas fez. Deus viu e Deus abriu ali um espaço e revelou o fim desde o começo. Mas eu gosto de chamar isso de furo de reportagem profética. Ou seja, Deus, ele revela para que quando aquilo aconteça, as pessoas saibam que a sua palavra merece confiança. Não é porque Deus está determinando, ele está revelando. Porque é impossível Deus ser surpreendido por qualquer coisa. Então, a interação de Deus com os homens, sejam os homens bons ou os homens maus, é sempre de acordo com a sua natureza, o seu caráter. E imagina, você sabe jogar xadrez, Vinícius? Não? Mas você sabe que o xadrez é um jogo de estratégia e de previsão. Dependendo do jogador, cadê o mestre do xadrez? Cadê? João? Cadê ele? Vitor, né? Vitor, até quantas jogadas na frente um grande enxadrista consegue saber? 22? Do seu nível, assim, né? Top dos tops. Então imagina, o cara consegue ver na frente, antes de que a coisa aconteça, 22 possíveis lances, tanto os seus quanto as respostas do adversário. É tudo ali dentro das regras, não foge do que é permitido por lei. Se um grande mestre joga com uma criança de 6 anos de idade, ainda que seja genial, se apenas uma criança dotada de capacidade acima da média, ela não vai ser párea à capacidade, o tipo do jogo do mestre, a visão dele que ele tem de jogadas antecipadas. Então, o grande mestre, ele pode brincar com aquela criança, no bom sentido da palavra, e ele pode, inclusive, se quiser, montar uma estratégia para entregar a dama, que é essa mais poderosa do tamanho dele, o pessoal chama popularmente de rainha, né? Ele pode entregar a dama para poder dar o checkmate. Mas ele vai fazer tudo dentro das regras. Da mesma forma Deus lidou com Faraó, com Judas e com todos os homens que fizeram o que fizeram. Por causa da posição privilegiada de Deus, da sua capacidade de conhecer o fim dele de começo, de não ter surpresas, porque Deus não vive as sucessões dos momentos que acabam formando o que nós chamamos de passado, presente e futuro. Para Deus não há novidade, não há surpresas, e Ele consegue interagir e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma específica, mas Ele não faz com que os homens ajam de uma forma que eles não queriam, entendeu? Ou seja, as declarações e as revelações do Antigo Testamento que falavam sobre a futura traição de Judas, ou mesmo as próprias palavras de Jesus confirmando esse conhecimento antecipado, não é a determinação para Judas fazer o que ele fez. A única razão pela qual Deus pôde revelar o que Judas fez é porque Deus viu Judas fazendo no futuro. Para a gente seria futuro, mas para Deus não existe essa diferença. O que a gente tem que entender em primeiro lugar é o seguinte: Deus não é mau caráter, Deus não é manipulador, Deus não é injusto, Deus não age de forma diabólica, e não importa quem seja a pessoa, não importa quem seja, Deus jamais usaria uma pessoa sem ela querer, uma pessoa que foi manipulada, sei lá, dominada por Deus para fazer uma coisa, porque ele, de forma egoísta, queria ou necessitava que alguém fizesse aquilo. Deus não é assim, tá? Deus não é assim. Se Judas, só para concluir, se Judas tivesse agido dessa forma, porque Deus determinou, obrigado, meu querido. Se Judas tivesse agido dessa forma, porque Deus determinou, Judas mereceria o céu, porque no final das contas ele acabou fazendo a vontade de Deus, né? Se uma pessoa está no mundo pecando porque Deus determinou que ela pecasse, se essa pessoa pecar até a sua morte, deve entrar no céu porque está fazendo a vontade de Deus, tá? Então, qualquer ideia, viu, Vinícius, que chegue na sua mente diferente disso, você tem que filtrar
filtrar e ter cuidado até você chegar na compreensão dela. Mas pensar que foi Deus que manipulou, determinou, aí não. Isso aí é ferir o caráter de Deus. Mas fala, tu ia completar alguma coisa. Então entra na questão que isso pode ser uma contingência. O que é contingência? Que Deus determinou e, tipo, vamos supor, ia acontecer, tanto sendo com ele ou com outra pessoa. Não, não é nada disso. Tem coisas que não precisariam ter acontecido, mas como Deus criou o homem um agente moral livre, capaz de até mesmo não acreditar que Deus existe, né? Porque Deus fez o homem, o pessoal pensa que isso diminui a soberania e o poder de Deus. É o contrário. É o contrário. Como é que Deus é capaz de criar um ser que tem condição de não servir ao seu Criador? Isso demonstra ainda mais a grandeza e o poder de Deus, né? O quão Deus é grande, porque a gente não consegue entender como é que Deus foi capaz de criar alguém com essa capacidade, mas isso demonstra a grandeza, a soberania de Deus. Porque por Deus ser o soberano, é Ele quem decide até onde Ele vai. Se Ele quiser se autolimitar como Ele fez, Ele faz. Se Ele quiser criar um ser como um homem, capaz de até mesmo dizer que Deus não existe, Ele cria, porque Deus é que é o soberano. Então não é o teólogo que vai definir até onde Deus vai ou não vai, o que é que Deus faz ou não faz, porque esse teólogo é que define a soberania de Deus, Deus deixa de ser soberano, e é o teólogo que está sendo soberano sobre Deus, né? Então Deus é que define até onde Ele vai, o que é que Ele faz, o que é que Ele pode fazer. Quando Deus, Ele conhece todas as coisas, isso não faz de Deus o responsável pelas coisas que Ele conhece. Se a gente fosse falar sobre a vontade de Deus de fato de verdade, Deus nunca queria ter salvado o homem. Deus nunca queria ter precisado salvar o homem. Deus não fez o homem para cair. Deus não fez o homem para virar pecador. Porque se Deus quisesse salvar o homem das duas, ou Ele fazia o homem perdido, né, acabado, e salvaria ele dessa condição na qual ele foi criado, ou criaria ele como Ele criou, a sua imagem e semelhança, em comunhão com Deus, mas com um plano debaixo dos planos que o faria cair para finalmente poder salvá-lo como de fato Deus realmente queria. Mas Deus nunca quis ter que fazer isso. O problema é que a coisa aconteceu porque o homem foi dotado de uma capacidade de até rejeitar a Deus. E aí, como nós dizemos hoje em dia, Deus recalculou a rota, né? E fez com que o homem voltasse aos trilhos da sua vontade. Então não é que fosse necessário, mas na interação de Deus com a humanidade as coisas aconteceram assim. Mas não é que tivesse que ser desse jeito. Nunca foi da vontade de Deus ter que salvar o homem, Jesus ter que morrer para trazer o homem de volta. Embora em relação ao conhecimento que Deus sabe tudo, a gente diria que a morte de Cristo ela foi planejada antes da fundação do mundo. Por quê? Porque para a gente o conhecimento de Deus, a perspectiva divina é antecipada, é prévia, por isso que a gente chama de pré-ciência, né? Em relação ao tempo em que a gente conhece. Mas eu sei que são coisas complexas para a gente lidar, porque a gente está tentando conciliar a nossa realidade com a realidade divina. E a realidade divina é atemporal. Deus está fora do tempo. E Deus ele interage com o homem fazendo inserções pontuais, mas a gente tem que lembrar que Deus se auto-revela através da criação e através das Escrituras. Então, quando a gente percebe como Deus é, o caráter que Ele tem, o que Ele faz e o que Ele não faz, a gente não vai por interpretações obscuras como as que os calvinistas têm defendido. Tudo o que nos fizer pensar que Deus está manipulando alguém para um propósito maior, com certeza isso está errado, tá? Porque Deus não é assim. Os calvinistas acham assim: tudo que Deus fizer é legal, está legalizado, é correto. Por quê? Porque como Deus é soberano, isso é pensamento calvinista. Se Deus é soberano, tudo que Deus fizer está aprovado, não importa o que seja. Ah, mas é injusto. Não é injusto porque quem está fazendo é Deus. Que é isso que eles interpretam na Romanos 9. Quando eles dizem a injustiça da parte de Deus, que na cabeça deles, Deus escolheu arbitrariamente Jacó, Deus amou Jacó antes de Jacó nascer, que não é isso que está escrito em Romanos 9, tá? Eu já quero adiantar, Paulo não diz isso, mas o pessoal pensa que está escrito, não está escrito. Eles interpretaram errado o texto, mas eles olham lá e dizem: Deus amou Jacó antes de Jacó nascer, escolheu Jacó antes de Jacó ter feito o bem ou o mal, e aí as pessoas vão dizer: é injusto. Aí diz a injustiça da parte de Deus, aí o pessoal pensa que isso significa que tudo que Deus faz está automaticamente aprovado, porque Deus é soberano, então não tem como Deus cometer uma injustiça, porque se é Deus que está fazendo, automaticamente é legal. Mas esse pensamento é o contrário, do que a gente deveria pensar. É só a gente dar um exemplo natural e a gente compreende na mesma hora. Imagina um rapaz bom estuprou uma moça. O estupro foi uma coisa boa, porque quem fez isso foi um rapaz bom?
Sim ou não, gente? Não. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Ninguém vai pensar nisso. Por quê? Porque se é um rapaz bom, ele não vai ter um comportamento mau. Não tem como um rapaz bom automaticamente transformar um comportamento mau numa coisa boa, porque quem fez isso é um rapaz bom. Da mesma forma, não é porque foi Deus que fez que a injustiça que ele praticou é considerada como justiça ou como permitida, porque quem faz é Deus. Deus não pode fazer certas coisas. Não pode negar-se a si mesmo, não pode mentir, não pode pecar, então não faz sentido. Ora, se o homem que é mau sabe dar boas dádivas aos seus filhos, porque se ele pedir pão, ele não vai na pedra, se ele pedir peixe, ele não vai na cobra, se ele pedir ovo, ele não vai para escorpião. Se o pai que é mau faz o bem para os seus filhos, por que o pai que é bom vai fazer aquilo que é mau? Vamos lá, gente, para mim que eu deixo pela manhã, cadê o sabe pensando? Como é que o pai que é mau dá o que é bom? Como é que o pai que é bom vai dar o que é mau? Vocês estão entendendo? Não tem sentido. Não tem sentido. Em outras palavras, Deus não faz isso. Deus não usa as pessoas como instrumentos. Ele não manipula o homem. Ele não faz o homem agir de uma forma maquiavélica, porque ele tem um propósito maior. E o que Deus faz está legalizado e aprovado, porque quem está fazendo é Deus. Isso não existe, tá? Inclusive, por exemplo, se não fosse possível um homem com posição de autoridade muito grande fazer uma coisa errada, só porque ele tem uma posição muito grande, muito alta, tipo, ele é um soberano em uma determinada área, se não fosse possível uma pessoa como essa fazer uma coisa errada, Jesus não teria chamado aquele homem da parábola que ele contou de juiz iníquo. Ou seja, o simples fato de ser juiz já impossibilitaria que as decisões dele fossem iníquas. Se não é possível um homem com tamanha autoridade e soberania fazer uma coisa errada, então não pode existir juiz iníquo. Mas tem, né? A gente sabe que tem, que aqui no Brasil a gente vê que tem, né? Juiz iníquo. Então, pensar que Deus, por ser soberano, ele pode ser iníquo e fazer uma coisa errada, é pensar errado sobre Deus. Deus jamais faria isso, tá? Pode falar, Marcos. Não, isso aí é uma ideia. Na realidade, falta conhecer Deus, porque se as pessoas que têm essa visão, eu acho que isso não só entra na área do calvinismo, não. Eu acho que muitas pessoas, por não conhecer Deus, acham que Deus pode quebrar princípio, pode ir contrário à palavra. Então, se ele for contrário à palavra, então você não vai acreditar mais naquilo que está escrito. Então, as pessoas parecem que têm não é um respeito, eles têm um medo, assim, não, contra Deus, não, Deus pode tudo, né? Não, ele não pode tudo, a Bíblia é clara, ele pode fazer aquilo que está permitido, que ele mesmo colocou. Exato. Inclusive, Vinícius, muita gente diz assim, mas o anticristo ele pode se converter, justamente com essa ideia de estar determinado, né? Assim como Judas supostamente queria ser determinado para Jesus, o anticristo está determinado a ser o que ele é. Ou seja, ele não vai ter a chance de se converter, porque senão o plano de Deus não está certo, né? Ou seja, exatamente como se pensa sobre Judas, que tinha que trair Jesus para que ele pudesse morrer, etc. E tal. Mas se a gente fosse nesse raciocínio, a gente teria que dar graças a Deus porque Judas traiu Jesus, graças a Deus que Adão pecou. Já pensou se Adão não tivesse pecado? E temos que louvar o Senhor porque Satanás existe, porque se Satanás não existisse, não ia ser nossa vida, né? Ou seja, nessa linha de raciocínio, a gente vai parar no impossível. Agora, então quer dizer que o anticristo pode se converter? Claro que pode. Como todo ser humano, ele tem a chance de confessar Jesus e ser salvo. Só que o problema é que, pelo que a gente já sabe, porque Deus revela o fim desde o começo, Deus disse que ele viveu, morreu e nunca se converteu. Então, como Deus, que já viu tudo, já revelou o futuro da vida e da morte do anticristo, a gente sabe que não vai acontecer. Mas não é porque Deus não permitiu. Deus viu o que aconteceu e revelou antecipadamente. Não foi Deus que determinou. Ou seja, exatamente, é uma revelação. Enquanto a pessoa está viva, ela tem a chance de fazer as pazes com Deus. Mas depois que ela morre, não tem como ela mudar o que ela já viveu. Quantos estão entendendo? É a mesma coisa. Por exemplo, eu posso mudar o meu passado? Eu posso mudar o meu passado? Não. Esse passado que já passou, não. Eu posso mudar o próximo passado que vai vir, né? Hoje é passado de amanhã.
amanhã vai ser passado e depois de amanhã. Eu posso criar um novo passado enquanto eu tiver a oportunidade. Até o dia da minha morte eu posso criar um novo passado. De 2025 até 2030 eu criei um passado diferente. Vou morrer em 2070. Então eu crio um novo passado daqui para frente. Mas depois que eu morrer, não tem mais como mudar. Não tem como mudar o que já passou. Então quando Deus revela o que o anticristo fez até o dia da sua morte, a gente já sabe porque Deus revelou, não é porque Deus fez acontecer. Deus mostrou o que aconteceu. Deus não é o responsável pelo que aconteceu. E Deus vai interagir com os homens de acordo com a sua natureza. Nada que Deus faça, mesmo com um homem mau, é Deus o responsável pela maldade do homem com quem ele interage. Tá? Ou Faraó, ou Judas, ou Anticristo, ou qualquer pessoa. Mais algum comentário? Estava vendo uma aula de um pastor, né, sobre Adão, né? Aí na aula, quase terminando a aula, aí eu tenho uma aluna que fez uma pergunta para esse calvinista: se Deus determinou ou predestinou? A resposta dele falou assim: é um mistério de Deus. Se você fosse professor, qual é a pergunta para essa moça? Se Deus determinou ou predestinou Adão para aqui? Eu acho que eu não entendi. Ele perguntou para a menina, é isso que está. Eu estava vendo uma aula, tá, sobre Adão. Ele falou tudo, e uma menina que estava estudando com ele fez uma pergunta para ele: professor, se Deus predestinou ou determinou? É a mesma coisa, né? Você sabe que é a mesma coisa. Só que o professor não conseguiu dar a resposta à menina. É um mistério de Deus. Se você fosse professor. Natan? Se tá. você fosse professor, qual a sua resposta? Eu digo o seguinte: nem uma coisa nem outra, porque Deus não predestina ninguém. Deus não predestina ninguém a fazer coisas, a ser de uma determinada forma. A palavra predestinação é usada no Novo Testamento apenas 6 vezes. 5 vezes por Paulo, 1 vez por Pedro, 2 vezes relacionadas ao destino final do homem. Aliás, 4 vezes: Efésios 1:5, Efésios 1:11, Romanos 8:29, Romanos 8:30. São as únicas vezes em que a palavra predestinação, que pode ser traduzida como preordenar, predeterminar, porque é sinônimo, tá? Mas essa palavra só aparece 6 vezes no Novo Testamento. Em nenhuma delas, absolutamente zero, nenhuma é usada para falar de salvação. Nenhuma. É falada sempre no sentido de coisas predeterminadas para que algo acontecesse, como lá em Atos capítulo 4, quando fala que os ímpios de Jerusalém, de Israel, acabaram tendo um comportamento que fez com que Jesus Cristo fosse entregue, mas era uma coisa que Deus já havia predeterminado. Ou seja, Deus, interagindo com os homens, predefiniu que através daquele comportamento Jesus Cristo seria assassinado. Mas não está falando sobre predestinação para céu e para inferno, pessoas salvas e pessoas jogadas no lago de fogo, nada disso. Nem as passagens de Efésios 1, 5 e 11, que eu acho que a gente vai ter que abrir esses textos, não vai ser agora, mas eu sinto que talvez a gente tenha que abrir para estudar, para ver ali o que é que está sendo falado. É a passagem mais confusa, Efésios 1, 5 e Romanos 8, 29. São as mais confusas, porque o povo pensa que Paulo está dizendo que as pessoas foram escolhidas antes da fundação do mundo para serem salvas, né? Predestinados em Cristo para a adoção de filhos. Aí o pessoal pensa que isso significa que foram escolhidas antes da fundação do mundo para serem salvas. Ou seja, não há nenhum texto bíblico que diga que Deus predeterminou uma pessoa para ser salva ou para uma pessoa ser perdida. O calvinista, muitas vezes, quando ele não sabe como responder, ele diz isso: é mistério. Ou seja, mistério para ele, né? Que ele inventa o problema e depois diz que não sabe como resolver. Mas se você for mantendo a coerência bíblica em relação a essas questões, você nunca vai cair num problema como esse, porque não tem texto bíblico nenhum que justifique a ideia de Deus arbitrariamente determinar o que vai acontecer com alguém. Se essa pessoa vai para o céu, vai para o inferno, vai rejeitar a Cristo, isso, não existe. Deus, inclusive a questão do coração do faraó, tá, gente? Que é um dos textos mais usados pelos calvinistas para dizer que Deus controla e manipula as decisões e escolhas dos homens, porque acham que Deus endureceu o coração do faraó
arbitrariamente, por uma decisão unilateral sua. Deus disse: eu vou endurecer esse homem. Não quero, não, mas eu quero. Não acontece isso. Os textos estão sendo mal interpretados, porque há texto suficiente que mostra que não foi isso que aconteceu. Então, Deus ele não toma nenhuma dessas decisões arbitrárias, unilaterais, para decidir previamente quem vai ser salvo ou quem vai rejeitar Jesus, por exemplo, né? Não existe isso, tá? Aqui na frente. Está com o microfone já? Vai. Bom dia, paz do Senhor, me chamo Eliseu e eu quero fazer uma pergunta. Se Deus é absolutamente soberano e nada foge do seu controle, em Efésios 1:11, eu vou ler o versículo, nele digo, no qual fomos também feita herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aí a pergunta é: como pode o ser humano exercer o livre-arbítrio de forma genuína, sem que sua escolha já esteja, de algum modo, determinada pela vontade divina? Efésios 1:11 não diz que a escolha do homem estava determinada pela vontade divina, né? Você lembra do que você leu? Como é teu nome? Eliseu. Lê de novo Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinados segundo o propósito. Qual é o propósito? É que eu escolha Jesus como meu Salvador, ou será que é outra coisa? O que é que vai mostrar para a gente qual é o propósito? O contexto do texto usado. Texto, sem contexto, vira pretexto para todo tipo de coisa. Essa coisa de dizer que Deus predestinou para que eu escolha, como você colocou depois, é acréscimo nosso. Nós interpretamos assim porque nós estamos pegando influência dos nossos pregadores prediletos e inserindo na Bíblia. A gente não está fazendo como deveria ser feito, pegar a Bíblia e moldar o nosso raciocínio. A gente pega o nosso raciocínio e tenta colocar na Bíblia. Paulo está falando sobre o propósito de Deus em ter predestinado os homens. E esse versículo 11, que é um desses que eu mencionei, eu disse Efésios 1:5 e Efésios 1:11. Eu disse Romanos 8:29, Romanos 8:30. Por quê? Porque são os textos onde Paulo fala de predestinação. Mas se você observar o versículo 3, dá uma olhadinha aí. Se eu não estiver enganado, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos predestinou, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E no versículo seguinte ele diz: no qual também, assim como, dependendo da versão, nos escolheu nele, em Cristo, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e reconhecíveis perante ele em amor, e em amor, versículo seguinte, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Tu percebe que o versículo 5 é muito parecido com o versículo 11? Nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Lê o 11 de novo, bota o 11 aí. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. A mesma coisa que está lá em Efésios 1:5. Volta para o 5. Volta aí para o 5, aqui na tela, aqui, ó. Vai. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, ele nos predestinou porque ele tem um propósito. Essa predestinação, ela é feita em Cristo. É uma predestinação coletiva. Não só isso, mas tem um propósito. E a gente só vai descobrir o propósito porque no versículo 5 ele diz qual é. Só que está codificado. Mas está codificado porque ao longo da história da igreja, essa expressão que só é usada por Paulo, ninguém usa, nem João, nem Pedro, ninguém. Só Paulo usa ela. Ela está codificada aqui na nossa frente, a gente não sabe o que significa isso. Mas o próprio Paulo vai explicar em outro lugar, que eu vou já mostrar qual é. Mas olha o que ele diz: nos predestinou para ele. Aí ele abre em parênteses para dizer o que ele quer dizer com isso. Para a adoção de filhos. O que é a adoção de filhos? Se eu perguntasse a qualquer
não ser filho e ser considerado como se fosse. É você ser adotado. Porque a nossa mente pensa que é isso que Paulo está falando. Mas se você pegar aquele dicionário de palavras do Novo e do Antigo Testamento, do Vine, vocês conhecem? Tá? Vine. Se você for depois, faça isso, por curiosidade. Vai na palavra adoção e olha o que ele diz. Ele diz que as pessoas não estão entendendo errado, porque Paulo não quis dizer isso que a gente conhece da adoção em nossa sociedade. Parece que Paulo, vindo de uma mentalidade hebraica, colocou aquilo em grego de uma forma tal que traduzisse a esperança de Israel. Porque lá em Romanos 9, você vai lembrar do versículo 1 ao 5, que é a introdução do que ele vai tratar no capítulo 9, ele diz que pertence aos israelitas a adoção, a lei, o culto, as promessas, deles também descendiu Cristo que pode vender sobre todos. Ou seja, a adoção é um conceito originalmente hebraico, que Paulo tentou traduzir na carta de Efésios, colocando em grego, mas a gente pensou que ele estava falando de pegar uma pessoa que não é filha e adotar como se fosse. Mas não é isso que as Escrituras ensinam a respeito de quem é salvo. Uma pessoa que é salva, ela não é considerada como se fosse filha, ela é gerada. E a palavra que fala da semente de Deus, se você olhar no grego, é semente. Da onde vem a palavra semente? É a semente do homem, a semente do peixe, a semente da árvore, a semente de Deus. Ou seja, fomos gerados de novo pela semente de vida. Então a gente não foi adotado nesse sentido. A gente é filho de fato. Lá em 1 João 3, no versículo 1, ele diz: veja que grande amor nos tem concedido um Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos, mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Mas ele diz: somos chamados de filhos, mas somos filhos de fato. O que é a adoção de filhos? O próprio Paulo explica. Bota aí Romanos 8, 23. Olha, porque Paulo é o único que usa essa expressão, então vamos ver o que Paulo quer dizer com isso. Ele diz: não somente a criação, gente que suporta angústias até agora, mas nós também, que temos as primícias do Espírito Santo, essa degustação do que vai vir, nós que experimentamos previamente os poderes do mundo vindouro, também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Percebe aqui que Paulo diz que a adoção de filhos é o quê? O que é a adoção de filhos? Lê aqui para mim. A redenção do nosso corpo. Tu tem a versão corrigida fiel aí? Ou corrigida, contemporânea, qualquer um que siga o texto recebido. Pode ser a corrigida mesmo. Eu não sei se tem várias versões aí, Vinícius. Tem? Ó. Eu só pedi para colocar a corrigida, tá, gente? Porque eu acho interessante que em português, na corrigida, eles colocaram: nós esperamos a adoção, a saber. Ou seja, esse a saber é para dizer: o que é isso? A saber, a redenção do nosso corpo. Na cabeça de Paulo, na teologia de Paulo, quando ele falava adoção de filhos, ele está falando do que vai acontecer no futuro. Não é do que aconteceu quando a gente virou crente. Não é uma coisa do passado, é uma coisa do futuro. Então ele está dizendo que crente, cheio do Espírito Santo, no ministério, escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz: estamos aguardando uma coisa. Ou seja, é uma coisa para o futuro. É nessa esperança que nós somos salvos. Esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém já vê, como é que vai esperar? Mas se a gente espera que a gente não vê, então com paciência a gente aguarda. Ele está falando de uma coisa preparada para o futuro. E essa coisa do futuro ele chama de adoção de filhos. Ou seja, a adoção de filhos não pode ser quando a gente se converteu. A adoção de filhos não pode ser quando a gente virou crente. Como vocês estão compreendendo isso assim? Porque quando a gente virou crente, é uma coisa do passado. A adoção de filhos usada por Paulo em sua teologia é uma coisa que ainda vai acontecer. Mas ele diz com todas as letras: a adoção de filhos é a redenção do nosso corpo. Quando o que é mortal for absorvido pela imortalidade, corruptível absorvido pela incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte pela vitória. Então essa transformação é a adoção de filhos. Opa! Agora a gente consegue entender Efésios 1, 5 e 11. Há um propósito. Né? Em Romanos 8, 29 e 30 é a mesma coisa. A mesma coisa. Lá em Efésios 5 ele diz assim: nós somos predestinados para Ele, para a adoção de filhos. Ou seja, nós somos predestinados para sermos iguais ao que Jesus é. Fomos predestinados para termos um corpo igual ao dele. Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos com essa glória eterna, e nós seremos como ele se tornou.
fomos predestinados para sermos assim. É isso que Paulo ensina de predestinação. Ou seja, para a adoção de filhos. Não é para virar crente, é para que depois de crente eu seja como Jesus. Abre Romanos 8, 29 e 30 aí. Para ver como é igual Israel, né? Israel? Eliseu. Para tu ver como é igual, viu, Eliseu? Ó, o contexto prova também toda essa interpretação que eu estou trazendo para vocês, tá? Só para confirmar, ó. Os que antes conheceu também os predestinou, que eu falei para vocês que a palavra predestinação só aparece 6 vezes. 4 delas aparecem nos textos de Paulo, que são Efésios 1, 5 e 11 e Romanos 8, 29 e 30. Né? A gente viu os dois e agora estamos em Romanos. Aí ele diz, porque os que antes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Como é que os deterministas, os predestinistas, os gnósticos, os calvinistas interpretam esse texto? Eles acham que ter a imagem de Jesus é virar crente. Nessa terra, eu tenho que trazer a imagem de Jesus, viver como ele viveu, ser como ele foi. Eu fui predestinado para ser assim, mas não é todo mundo que foi predestinado para virar crente. Então, ele acha, os calvinistas acham, que Paulo está dizendo que alguns foram predestinados para trazer a imagem de Jesus nessa terra, porque são os que foram salvos. Mas ele não está falando sobre a vida atual, ele não está falando sobre termos virado crentes. Ele está falando sobre o futuro. Tanto é que ele diz, predestinados para termos a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus só é chamado de primogênito, que é a palavra, da onde vem a nossa palavra protótipo, que é o primeiro de uma série. Jesus só é chamado de primogênito depois ele ressuscita. Como diz Apocalipse 1,5, ele é o primogênito dos mortos da terra. Atos 26, Paulo diz que Jesus, ele pregava que Jesus tinha que ser o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele é a primícia dos que dormem. Antes de morrer e ressuscitar, Jesus é chamado de unigênito nas Escrituras. Depois que ele morre e ressuscita, aí ele é chamado de primogênito. Fomos predestinados para que Jesus seja o primogênito, ou seja, para que tenhamos a imagem que Jesus tem depois de ter ressuscitado. A predestinação na teologia de Paulo é essa, ou seja, todo que estiver em Cristo está predestinado para ficar como ele ficou, para se tornar o que ele se tornou, para ter a mesma imagem que ele tem hoje. Amém? É nesse sentido, tá, Eliseu? Você tem que interpretar aquela passagem lá. Esse é o propósito. O propósito. Pastor, o apóstolo Paulo, nesse entendimento, ele chama essa redenção do corpo de prêmio da soberana vocação. Isso mesmo. Ele vai dizer o seguinte, versículo 10 de Filipenses 3, para conhecê-lo, no caso atualmente, e também o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Então ele chama isso de prêmio, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus. Rapaz, o Novo Testamento inteiro, principalmente nas cartas de Paulo, esse aí é o ponto mais alto do que é ensinado nas Escrituras, no Novo Testamento, nas Escrituras de Paulo. Esse alvo, esse prêmio, esse alcance, né? E a cada 23 versículos que o apóstolo Paulo fala, uma sobre esse assunto. Interessante. O que ele seria, por exemplo, assim, você está colocando filho pós-morte? Né? Fala aí. Cadê o microfone? Céu já se levantando o teu ministério aí. Ele está falando de um filho, você está falando de vai ser filho. Ah, tá. Entendi. entendeu? Tá. Eu não disse, mas esse é o sentido. Porque a Bíblia ela é filho de nós somos. Tá. Você está aprofundando o negócio, vai. Não, João 12, por exemplo, fala assim, a todos quanto recebeu, aí Deus, né, o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, eu quero pegar esse termo que nós tratamos como filho. Sim. Porque parece que você está falando duas coisas. Verdade. Na verdade, assim, eu não falei isso porque eu não queria aprofundar o negócio, mas você pegou aí no ar, né? Porque se ele está falando de adoção de filhos, e se a Bíblia diz que é uma coisa futura, vem esse raciocínio lógico que você acabou de levantar. É isso que a gente acaba perguntando, né? Afinal de contas, eu já sou filho ou vou ser filho? Jesus era filho ou se tornou filho depois que ele ressuscita? Então, o conceito de filho de Deus, biblicamente falando, é o conceito do que o ser humano é. O ser humano é o verdadeiro filho de Deus. Jesus se torna homem porque o Filho de Deus morreu quando Adão pecou.
O Filho de Deus, ele não morre quando Jesus é crucificado na cruz. O Filho de Deus morre quando Adão peca. Jesus morre e ressuscita, para que o Filho de Deus que estava morto voltasse a viver. Ele não morre por ele, não ressuscita por ele. Lá em 2 Coríntios 5, Paulo diz que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gente costuma cantar, eu amo a Cristo, pois ele morreu por mim, mas a gente se esquece que ele ressuscitou por nós. Em outras palavras, Jesus não morreu por ele e Jesus não ressuscitou por ele. Ele morreu por nós e ressuscitou, que é a parte mais incompreensível. Ele ressuscitou por nós, para que o Filho de Deus que estava morto voltasse à vida. Ponto. Em outras palavras, o conceito de Filho de Deus em poder é um conceito que está associado ao plano de Deus desde a eternidade, para que o homem fosse o que Jesus é hoje. Porque Jesus hoje não é o que ele foi quando esteve aqui na terra. Há uma diferença da realidade experimentada por Cristo hoje à direita de Deus. Tanto é que lá em Colossenses capítulo 3, Paulo diz assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas de lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, não nas que são aqui da terra, porque a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, ele está oculto, mas quando ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Em outras palavras, o que Jesus é hoje, a gente não sabe. Nós temos vislumbres, que é quando, por exemplo, ele aparece a João na ilha de Patmos, aí João diz que é uma coisa assustadora, João inclusive desmaiou, aí Jesus acorda ele dizendo, não tenha medo, mas ele descreve de uma forma pavorosa, ele diz, olhos de fogo, sai uma espada da sua boca, é um cabelo reluzente, uma coisa, ou seja, a gente não sabe de fato como ele é, porque a realidade na qual Cristo se encontra hoje é um mistério e está oculto e não revelado. Tem um tempo predefinido por Deus para que ele se revele como ele é, que vai ser o momento também que haverá a revelação da glória dos filhos de Deus, que será semelhante a que Jesus tem. Mas Jesus, embora fosse filho quando estava na terra, antes dessa glorificação, ele só é declarado filho de Deus em poder depois que ressuscita. E é isso que a gente não ouve normalmente nas ministrações que a gente acompanha. Se você abrir, coloca aí, Vinícius, Romanos capítulo 1, Romanos 1, eu vou mostrar para vocês 3 ou 4 textos que falam isso, para depois vocês meditarem e aprofundarem quando vocês quiserem. Romanos 1, Romanos 1, Paulo vai dizer que ele foi escolhido por Deus para ser ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, versículo 2. Aí ele diz, o qual antes havia prometido pelos seus profetas das Sagradas Escrituras, acerca do seu filho, que, segundo a carne, pode colocar na versão, não, pode ser aí mesmo, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, ou seja, ele está dizendo que Jesus, segundo a carne, foi filho de Davi, mas foi declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Ou seja, segundo a carne, Jesus foi reconhecido como filho de Davi, mas depois que ressuscitou, ele foi, como é que está lá essa versão? Declarado, atualizado, diz, ele foi designado como filho de Deus em poder. Olha que loucura, né? Lembra do batismo nas águas pelo qual Jesus passou? João disse assim, João Batista disse assim, eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, eu vim batizando em água. O que significa que a manifestação de Jesus ao mundo foi no batismo. É por isso que lá em Atos capítulo 10, no versículo 37 aproximadamente, Pedro ele diz assim, olha, Deus não faz acepção de pessoas, em qualquer nação, aquele que faz o que é justo, lhe é aceitável. Ou seja, Deus não distingue pessoa de pessoa. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes a paz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, só que lá ele diz assim, essa palavra se divulgou por toda a Judéia, desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Coloca aí só para confirmar, que é um versículo que não é muito popular, Atos 10, 37. Tá ligado aí, Vinícius? Presta atenção, rapaz. 10, 37. A palavra que ele enviou, esta palavra vós bem conheceis, ela veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo. A palavra que Jesus pregou, ela começou depois do batismo. Por que o Evangelho começa no batismo?
até para substituir Judas, né, em Atos 1:21, ele diz: é necessário que os homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus esteve entre nós, começando do batismo de João, até o dia que ele foi levado às alturas, porque o começo da mensagem é no batismo. Até João Batista não entendeu como é que Jesus foi batizar com ele, que era um batismo de arrependimento para remissão de pecados. Aí João Batista disse: eu sei, porque já me foi dito que tu vai batizar com o Espírito Santo. Eu não sou batizado no Espírito Santo, eu quero ser batizado por ti, e tu vai ser batizado por mim. Aí Jesus, como nosso substituto, ele disse: não, se eu vou substituir a humanidade, temos que cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus ele passa pelo batismo de arrependimento. A Bíblia fala que ele sai das águas, os céus se abrem para ele, abriu-se-lhe os céus, uma pomba veio, desceu sobre ele, que era o Espírito Santo, e uma voz do céu dizia: está aí meu filho, está aí meu filho em quem eu tenho prazer. Ou seja, o que é que o batismo nas águas representava? Morte, sepultamento e ressurreição. Jesus ele passa pelo batismo e representa a ressurreição do Filho de Deus que estava morto. Quando ele sai das águas, Deus diz: está aí meu filho. Dali para frente, Jesus começa a fazer milagre. Ele não faz um milagre dali para trás, é só dali para frente. Quando chega no final do Evangelho de João, ele diz: olha, Jesus fez muito mais coisas do que as que eu escrevi aqui. As que eu escrevi é só para vocês acreditarem que ele era Filho de Deus. Em outras palavras, Jesus ele dá testemunho do Filho de Deus que estava morto, de volta à vida através do batismo. Por quê? Porque é a representação da volta à vida do Filho de Deus que tinha morrido com o pecado de Adão. Não foi por ele, foi pela humanidade que ele fez aquilo ali. Então, quando Jesus Cristo ele morre e ressuscita de verdade, porque o batismo é só uma representação da morte e da ressurreição, né? É uma representação. Quando ele morre e ressuscita de verdade, ele é declarado Filho de Deus em poder. Coloca aí Atos capítulo 13, Atos 13, versículo 32. Eu vou ler o 32 e o 33, tá? Atos 13, 32 e 33. Esse é Paulo falando. Ele diz: nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, aos antepassados, Deus vai cumprir a nós, os seus descendentes, cumpriu ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei. Olha o que ele disse: Deus cumpriu a promessa feita aos patriarcas, ressuscitando Jesus, como também está escrito no outro lugar: tu és meu filho, eu te gerei hoje. Ou seja, quando Jesus ressuscita dos mortos, ele é designado, declarado Filho de Deus em poder, como Paulo diz lá em Romanos 1, 3 e 4. Tudo isso não por ele, tá? Mas por nós. Então essa questão da filiação, né, de ser filho de Deus em poder, de fato ela está associada a esse momento futuro que vai acontecer com a gente. Romanos 8 só fala sobre isso, que é por isso que ele fala sobre a futura liberdade da glória dos filhos de Deus. A glória que há de ser manifesta em nós, que foi primeiro experimentada por Jesus e depois será experimentada pela gente. É um negócio sobre o qual a gente não ouve muito, mas é isso que o Novo Testamento ensina: que ser filho de Deus em poder é ser igual ao que Jesus é, não ao que ele foi. Hoje nós somos o que ele foi, né? Lá em 1 João 3, João diz exatamente isso. É por isso que o mundo não nos conhece, porquanto também não o conheceu. Não nos conhece no presente, porque não o conheceu no passado, porque nós somos o que ele foi, mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então nós somos o que ele foi, mas seremos o que ele é. É isso. É nesse sentido. Bastante coisa. É profundo, mas é por aí. Eu não queria falar sobre isso, vocês estão perguntando. Não falo sobre isso assim comumente, né? É um negócio mais complicado, o pessoal tem que ter entendido o básico do básico. Então a gente tem que ter muito cuidado, vocês não me vê pregando isso por aí em qualquer lugar, tá? Eu não sei por que vocês estão fazendo perguntas tão profundas, mas tudo bem. Espero que não dê nenhum problema, né? Vamos lá, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Ninguém, graças a Deus? Só uma coisa para te apoiar lá. Oi, Marcos. Uma coisinha para apoiar quando você fala predestinado nele, no próprio texto lá que ele usou o Efésios 5. Não, aí você pega o 11, né, que começa já nele Dilco. Isso? O próprio versículo já fala, claro. Nele Dilco, no qual pomos também feitos herança. Então já afirma, no 11. Ele já inicia com tudo isso.
Sim, deixa eu. Peraí, tirar a festa aqui da minha lista. Sim, só para complementar, antes da próxima pergunta, tá? Só para complementar, Marcos, aqui nesse capítulo 1 de Efésios, né, que o Eliseu trouxe aqui para a gente poder debater, ele fala essa mesma expressão em quem, no qual, por quem, várias vezes. Só para mostrar, no versículo 3 ele diz: nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, né? Assim como nos escolheu nele. Aí no 3, no 5 ele vai dizer: nos predestinou por meio de Jesus. No 6 ele diz: para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amar. No 7 ele fala: no qual temos a redenção. No finalzinho do 9 ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Aí no 10 ele diz: de fazer convergir nele. No 11 ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos. Ou seja, se você continuar, no 12 ele diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. No 13 ele diz: em quem também vós, por meio do Evangelho, tendo nele também crido, fostes salvos. Ou seja, o tempo inteiro esse negócio de no qual, em quem, por meio de quem, esse é o segredo, né? É o que está em Cristo. Todos que estiverem em Cristo estarão predestinados. Quem vai estar em Cristo vai ser decidido por cada pessoa. Não é Deus que determina. Porque, diferentemente do que os nossos colegas calvinistas pensam, Paulo não está falando sobre ser predestinado para virar crente. Porque eles acham que a adoção de filho é quando a pessoa vira crente, que ela é adotada por Deus. Por isso é que eles raciocinam ao contrário. Só que Paulo está dizendo que a adoção de filhos é uma coisa que ele espera acontecer no futuro, porque ele está falando sobre essa glorificação, ser filho de Deus em poder. Assim como Jesus foi declarado filho de Deus em poder, todos nós estamos predestinados para termos a imagem do seu filho, não a que ele teve, a que ele tem, porque nós somos o que ele foi, mas seremos o que ele é. Então, essa é a predestinação do Novo Testamento, que a gente não vê ninguém falar sobre isso, mas é o que Paulo ensina. Que é por isso que quando o povo me pergunta assim: nada, você é calvinista ou se é arminiano, eu sou paulino, né? Eu sou paulino, porque eu sigo o que Paulo diz. Cada um segue quem quiser, né? E aí, qual é a próxima pergunta? Opa! Ani Natan, Boketov. Está funcionando? Vai dar. Certo. A minha pergunta é baseada no texto de João capítulo 3, que é sobre a adoção do Espírito Santo no processo do novo nascimento. João 3? Isso. A adoção do Espírito Santo? Explica mais. O processo da adoção do Espírito Santo. Atuação. Isso, do Espírito Santo no processo do novo nascimento. Porque principalmente eu já ouvi muitos calvinistas usar esses textos, que vai dizer que nós somos nascidos do Espírito, e eles usam muito esse verso 8, que fala: vem do sol para onde quer, ouve a sua voz, né, para onde vem. E geralmente quando eles falam desse verso, eles querem mostrar que o Espírito Santo é que escolhe de forma própria quem ele quer salvar. Isso para mim me espantou. Até certa vez que eu estava assistindo Consciência Cristã e eu vi o Marcos Leonardo, ele estava pregando sobre esse texto. Aí ele deu uma bela explanação sobre o que era o novo nascimento, sobre o processo de transformação. E quando ele chega nesse texto, ele diz: mas é o Espírito que vai escolher quem vai se salvar. Aí ele diz assim: então ore para que o Espírito te escolha nesta noite. Então parece que tudo aquilo que ele veio falando sobre o que era o novo nascimento se perde, porque no fim não é você que escolhe. E até mesmo quando a gente está na evangelização, e a gente está conversando com as pessoas, parece que existe um certo pensamento popular sobre isso, que a pessoa fala: não, quando o Espírito, quando Deus quiser, eu mudo de vida. Então é sobre essa relação do Espírito Santo nesse processo. Na verdade, o texto aí de João 3, ele não está falando do Espírito Santo, né? Ele está falando do Espírito humano. Ele está fazendo uma comparação entre as coisas terrestres, terrenas, e as coisas espirituais. Porque Nicodemos parecia não entender o que Jesus estava falando sobre nascer uma segunda vez. Só quero nascer segunda vez no sentido espiritual. Nicodemos, confuso, ele disse: eu posso voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Ou seja, ele estava pensando uma segunda vez fisicamente, né? Tu entende o raciocínio? Nicodemos pensou assim: eu vou voltar para a barriga da mamãe, nascer de novo? Uma coisa sem sentido, né? Ainda que alguém poderia pensar assim: é uma reencarnação, sei lá. Mas Jesus não queria falar sobre nascer de novo
carnalmente. Por quê? Se nascer da carne, vai continuar sendo carne. Pode nascer uma, duas, porque a carne só gera carne. Jesus estava falando sobre o nascimento espiritual, nascer espiritualmente. Por quê? Porque a criança, ela nasce espiritualmente viva, diferentemente do que os gnósticos acreditavam. O espírito humano, ele não está morto, a criança não nasce espiritualmente morta, alienada de Deus, pelo contrário, a criança é cidadã do reino dos céus porque tem a natureza de Deus. Deus é o Pai dos espíritos. Só que ela, em algum momento da vida, quando cresce nesse mundo, ela peca, morre, perde a comunhão, sai do reino, aí precisa nascer de novo. Quando Jesus fala, veja o vento de Nicodemos, ele sopra onde quer, mas tu não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Aí ele diz, assim é todo aquele que é nascido de novo. Como? Como Nicodemos que não sabe a origem e o destino do vento, ou como o vento que sopra onde quer, as pessoas ouvem a sua voz, mas não sabem a sua origem ou o seu destino. Jesus parece estar falando sobre o espírito humano que veio de Deus, morreu espiritualmente, precisa nascer de novo para voltar à comunhão com Deus, porque o homem vem de lá e precisa voltar para lá. Não está falando sobre Deus arbitrariamente gerar alguém, ele está falando sobre a origem e o destino do espírito humano. A ignorância de Nicodemos sobre isso é a razão de Jesus dar esse exemplo, porque Nicodemos não sabe a origem e o destino, mas ele não está falando que nós não sabemos quem é que Deus vai querer salvar. Não é isso que ele está falando. Pô, Natan, só uma coisinha aqui, porque você usa o versículo 8, o Espírito, no final, eu não sei qual Espírito você está falando, porque aqui é o Espírito com letra maiúscula. Na verdade, só para dar uma ajeitada aqui para a gente. Não, isso não existe, né? Isso não existe. No texto grego não tem o pi de pneuma, maiúsculo e minúsculo. Todos os manuscritos do Novo Testamento foram escritos com letras maiúsculas, que são chamadas de unciais. É um termo técnico, não interessa. É só para a gente entender que era tudo com letra maiúscula. Na verdade, não tinha vírgula, não tinha ponto e vírgula, não tinha espaço entre as palavras. É um negócio muito estranho. Mas depois vocês podem colocar no Google para ver imagens de manuscritos do primeiro século do Novo Testamento. Vocês vão ver que é tudo com letra maiúscula, tudo grudado, sem espaço, sem vírgula, sem ponto e vírgula. Então, essa construção com E maiúsculo, E minúsculo, como também lá em Gálatas 5, que fala que o fruto do Espírito aí tem Espírito com E maiúsculo, dependendo da versão, porque tem versão que é com E maiúsculo, versão que é com E minúsculo, isso não está no original. É uma questão interpretativa da comissão responsável pela tradução que você comprou. Mas lá em Gálatas, Espírito de Deus ou Espírito adulto? Todos são humanos, o Espírito humano. Tanto Gálatas que fala do fruto do Espírito é Espírito humano, mas você só entende pelo contexto, não é pela letra maiúscula ou minúscula, porque não tem isso no texto original, é interpretativo, tá? É mais provável que eu esteja falando aí do Espírito humano também. Algumas vezes parece ser Espírito diabólico, imundo, outras vezes Espírito Santo, mas o que é que vai fazer a gente saber de qual Espírito o texto está falando? O contexto, é o contexto. Esse negócio de E maiúsculo é pegadinha, viu gente? Isso aí é pegadinha, porque não está no original. Não tem que ser interessante, porque com certeza, pegando essa colocação que você está fazendo aí, tem que haver muita correção. Não, sim. Sim. Por exemplo, você pega lá, né, essa questão lá do Espírito, né? Geralmente se pensa no Espírito, né? Espírito Santo? E porque da letra, né? Então geralmente uma grande massa já coloca assim, com letra maiúscula é o Espírito de Deus, com letra minúscula é o Espírito do homem. Isso é comum, né? É uma convenção com esse objetivo, de nos ajudar a entender o texto. Só que às vezes o pessoal tenta nos ajudar e acaba atrapalhando, né? Isso é normal, é muita boa vontade do povo querer nos ajudar a entender o texto original, mas nem eles entenderam. Então eles acabam confundindo a gente também, né? Mas originalmente não era assim, né? Não tinha essa distinção. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo mais claro. Lá em João 15, Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Aquele que estando em mim não der fruto, eu corto, e o pessoal pega e joga no fogo. Estando em mim não der fruto, corta e joga no fogo. Mas ele está falando que nós somos os ramos, então a frutificação ela acontece nos ramos. É por isso que Gálatas, quando Paulo diz que o fruto do Espírito é tudo aquilo ali, ele está falando do caráter do cristão. Você pode olhar, não tem nada a ver com o dom do Espírito Santo. As manifestações do Espírito, 1 Coríntios capítulo 14, 12, ali é outra coisa, ali é o Espírito Santo de fato. Mas aí ele está falando do caráter do crente. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, é só ser cantando, gente.
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? São características do cristão, ou seja, que frutifica e amadurece. É o amadurecimento do caráter cristão, porque é o cristão que frutifica, é o fruto do espírito humano recriado. Dessa forma, fica até o que eu usava o espírito, né? Mas só que eu falei assim, mas não é Deus gerando em você no sentido, porque se for a interpretação, dependendo como a pessoa vai ver, se ele coloca o espírito letra maiúscula, se ele não tiver cuidado, ele é uma predestinação, é o espírito fazendo isso acontecer, é como se você não escolhesse. Mas, colocando dessa forma, no meu caso é melhor porque eu explico como se você fosse desenvolvendo aquelas coisas ali. Mas é mesmo. Então, sendo minúscula, no sentido de ser o espírito homem, é mais fácil a explicação. E é sempre bom saber essas questões mais técnicas. Eu sei que nem todo mundo gosta muito disso, às vezes o pessoal pensa que tira a espiritualidade, né, da Bíblia, das coisas e tal, mas são coisas importantes. Por quê? Porque quem foi que criou essa confusão das línguas? Foi Deus. Lá em Gênesis 11:7 diz que Deus causou a confusão das línguas. Tudo que Deus faz é muito bem feito, até a confusão, né? Então, a confusão das línguas foi Deus que criou. Daí, se a gente não respeitar essas questões mais técnicas, né? A gente querer espiritualizar demais, sem perceber as limitações do texto e tal, a gente vai acabar perdendo o rumo. O importante é saber que o original não foi escrito da forma que está hoje em nossas Bíblias. Inclusive, gente, muitas vírgulas, tá, estão nos lugares errados. E a gente lê e é induzido a pensar de uma forma, porque quem fez aquela versão achou que era daquele jeito. Colocou 2 pontos, vírgula ali e mudou o sentido original. Porque tem formas de se interpretar um texto. Se você dá um texto para uma pessoa e não coloca as vírgulas no lugar que você quer, você pode induzir a pessoa ao erro. E ela vai interpretar de uma forma diferente. Vocês nunca viram na internet um bocado de frase que uma vírgula muda o sentido? É a mesma coisa, tá? Então assim, é bom lembrar que o texto original, inicialmente, ele não foi escrito do jeito que está em nossa Bíblia. E muitas tentativas de nos ajudar a entender o sentido pretendido nos guiou para o caminho errado. Aí vocês estão perguntando como é que eu vou saber? Bom, primeira coisa, se você for curioso, quando você comprar uma Bíblia como essa, física, porque hoje em dia tem muita Bíblia digital, mas se você comprar, faça um favor de ler as primeiras páginas, sabe essas páginas, prefácio, apresentação da Bíblia, essas coisas, o pessoal não lê isso porque não é inspirado, né? Mas quem te deu a parte que você diz que é inspirada é a pessoa que traduziu, ele vai falar da tradução dele, ele vai dizer que ele não é perfeito. Ninguém lê isso, o pessoal não percebe. Ó, vou ler uma parte aqui para vocês, ó, no comecinho da minha Bíblia aqui, é uma edição do ano de 1975, 2 anos depois que eu nasci. Toda a Bíblia tem isso. Eles dizem assim, ó, olha o que eu vou dizer, olha o que ele vai dizer aqui, ó. É certo que toda tradução ou revisão da Bíblia Sagrada, ainda que levada a termo por íntegros períodos bíblicos, é sempre um trabalho humano e, como tal, está sujeito a falha. Ó, aí ele diz, por outro lado, ainda pode melhorar. Ou seja, se você lesse essa parte não inspirada, você saberia por que tem umas coisinhas lá dentro do texto que tem que dar uma consertada, né? Viu, Márcio? Tu viu aí que eu falei? A leitura que eu fiz? Não viu não, né? Eu estava dando um bocadinho aqui, dando uma olhada em Gálatas. Tá bom. Isso eu distraí, porque tem vários espíritos aqui, né? É isso mesmo. Aí eu depois te converso com o pessoal. Tá bom. Mas façam isso, tá? Leiam a apresentação quando eles comentarem, porque isso é muito importante. Você não ficar tão obcecado achando que o texto que está ali naquela versão, né, é inspirado. Nos Estados Unidos, o pessoal acha que a versão King James, a versão do Tiago, é a única versão que representa a palavra de Deus. É a versão, eles acham que é a versão inspirada, só para vocês terem uma ideia. Por quê? Isso é tradicionalismo, costume evangélico, não é coisa que a gente cria. Mas a gente tem que estar solto dessas amarras para poder chegar ao sentido original, que é o que realmente interessa a gente, não é o que Deus realmente quis dizer ali. Então, cuidado com essas pegadinhas, tá? Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta. Claro. Pega o microfone. Pastor, você acha que, segundo o que você estava falando sobre essa questão de letra maiúscula e minúscula, pode mudar a visão que ele tem sobre teofania, angelofonia, cristofania? Se pode mudar? Como? Dá um exemplo melhor para mim, me ajuda. Porque muitas pessoas elas pegam as passagens onde tem anjos do Senhor, né? Anjos do Senhor com letra maiúscula e minúscula. Então isso pode mudar a visão que a gente vai ter sobre
uma teofania, cristofania, algo do tipo? Acho que sim, vai depender muito da passagem, que é o contexto que interpreta o texto, né? Mas eu acho que muitas vezes as pessoas acabam colocando letras maiúsculas porque acreditam que é um termo técnico, que é como se fosse uma coisa específica e não no seu sentido genérico. E aí ele induz a gente a interpretar aquilo da forma que ele entendeu, o tradutor daquela versão, né? Então isso pode influenciar sim, mas cada texto tem o seu próprio contexto. E a despeito da letra ser maiúscula ou minúscula, é o contexto que deve ser considerado. Primeiro o contexto imediato, versículos antes, versículos depois, capítulos antes, capítulos depois, livros do mesmo autor, depois outros livros da Bíblia sobre o mesmo tema, e por aí vai. Você vai irradiando essa interpretação, né? Da parte mais próxima do versículo para a parte mais distante, dos versículos mais claros e mais obscuros, e de preferência dentro das mesmas obras do mesmo autor, né? Porque se ele fala aqui sobre isso, ele vai falar em algum lugar novamente sobre o mesmo assunto. Mas, claro que sim, tudo está relacionado, né? Tudo está ligado a essa questão de vida de maiúsculo e minúsculo. E aí, gente, mais alguma coisa? Isso é o quê? É as vacas passando? É para terminar, né? Tá bom. Mais alguma coisa aqui? Eu posso encerrar? Posso liberar o povo? Tá liberado? Vem aqui, né? Pode falar aqui. Olha, só para o seu palavrinho de... Então, gente, vamos em paz em nome de Jesus.